Pessoal, muito boa tarde. Meu nome, para quem não me conhece, eu sou Bruno Amadei, sou um dos sócios da Integral. Em nome da Integral Group, Integral Investimentos, eu dou a boa-vinda a todos, né? Eu queria dizer que esse é um momento histórico para nós, é a nossa primeira live, né, produzida integralmente pelo Núcleo de Comunicação de Marketing Digital da Integral Investimentos, né? E eu queria só lembrá-los de que o Integral Group hoje é um grupo formado por 4 empresas: a Integral Investimentos, que é a nossa plataforma de gestão de fundos de crédito; a Integral Break, que é a nossa plataforma de gestão de fundos imobiliários; a Integral Access, que é a nossa DTVM; e a Integral Serviços Financeiros, que é a nossa plataforma de tecnologia e serviços financeiros, né? Eu queria primeiro apresentar os participantes. O Marcos Iorio, ele é o gestor dos fundos da Integral, é quem vai conduzir a nossa apresentação. O Reinaldo Simões é o nosso sócio responsável pelo relacionamento junto aos investidores, plataformas de agentes autônomos e previdência. E o Mauro Rached, para quem não conhece, é o nosso sócio, ele está conosco há 60 dias apenas na empresa, e é o nosso diretor de produtos, a quem eu passo a palavra agora, para ele falar um pouquinho também dessa iniciativa, e depois nós daremos início à nossa apresentação. Espero que todos gostem da apresentação. Quiserem encaminhar perguntas através do chat, fiquem à vontade, que após a apresentação de Iorio, nós começaremos aí a passar as perguntas para que sejam respondidas por nós aí. Vamos lá. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Meu nome é Mauro Rached, eu estou, como disse o Bruno, eu estou há pouco tempo na empresa, mas eu tenho um pouquinho de vivência no mercado financeiro. Pegamos aí, como o Bruno e os cabelos brancos entregam, algumas dessas crises. E a ideia é poder montar uma área de produtos que aproveite as sinergias das diferentes áreas da Integral e, obviamente, aproveitando um pouco daquilo que o próprio mercado pode oferecer em termos de oportunidades. Hoje aqui a ideia é falar sobre o mercado de crédito privado. O Marcos é o nosso gestor principal desse setor e a gente vai estar aqui apoiando, falando um pouquinho, complementando se for necessário. Tá bom? Obrigado pela presença de todos e um bom evento. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado, Rached. Obrigado, Bruno. Começar aqui a apresentação. Vou compartilhar uma apresentação aí com vocês, só um segundo. É que eu estou com uma dificuldade aqui, que sumiu aquela... Bom, como eu disse, é a nossa primeira live, então... Sumiu aquela tela que eu estava usando antes. Esse tipo de coisa a gente esperava que pudesse acontecer. Inclusive, Lady Murphy diz que quando não... Por isso que o pessoal fala que treino é treino, jogo é jogo, né? Então, enquanto o Marcos está colocando a apresentação no ar, fazer uma breve introdução aqui. Júnior, se conseguir me ajudar aqui, por favor. Nós estamos no mês de abril e nós tivemos, obviamente, acho que todos acompanharam, um mês de março bastante diferente, mesmo considerando todas as crises que a gente passou nas últimas décadas. Consegui aqui, Rached, pode continuar aí, mas já acho que já está. Depois confirma até se está todo mundo vendo aqui a tela. Estamos vendo, sim. Mesmo considerando todas essas crises, essa crise é diferente.
E é diferente porque ela pegou todo mundo, emergente, não emergente, desenvolvido. E então, apesar da crise de 2008 ter tido características parecidas, ela era uma crise financeira, enquanto ela pega muito mais a economia real e parte da economia real para o financeiro e não vice-versa. E isso traz consequências muito mais sérias, principalmente para a atividade econômica. Bom, eu vou deixar, então, passar a bola para o Marcos, e a partir daí ele vai dar essa pintura de cenário e falar do mercado de crédito privado especificamente. Bom, vamos lá. Então, acho que agora está todo mundo vendo aqui a tela. A ideia é fazer uma apresentação falando um pouco de mercado, como é que foi o mercado no mês de março, acho que rapidamente, até porque todo mundo acho que já ouviu bastante sobre isso. Depois entrar um pouco mais no mercado de crédito, desempenho do nosso fundo e falar do que é nossas perspectivas aí para os próximos meses. Falando um pouco de cenário, acho que na nossa visão, os mercados acabaram demorando um pouco para reagir, até mesmo menosprezando um pouco o tamanho do impacto do coronavírus, quando começaram a sair as primeiras notícias sobre o vírus lá em dezembro, janeiro na China. A maior parte dos investidores esperava que acabasse sendo um problema mais localizado, né, ficando mais restrito à China, que fosse resolvido rapidamente com uma letalidade baixa. Conforme a situação ficou mais grave na China, o contágio começou a acelerar também na Europa, a gente viu uma deterioração muito forte e muito rápida dos mercados. Marquinhos, não está rodando a apresentação. Espera aí, foi agora? Foi. As dúvidas começaram a tomar conta do sentimento dos investidores, principalmente em relação ao tamanho do problema, qual que seria o impacto do coronavírus na economia global e quais seriam as melhores formas de conter a epidemia. Isso levou uma realização muito forte dos mercados, né, em velocidade mais rápida do que crises anteriores, comparando a crise de 29, 87, mesmo 2008. A gente viu uma deterioração muito rápida dos mercados, índice de volatilidade atingindo as máximas históricas e levou aquele movimento de flight to quality, né, que é comum nesses cenários. Então, os investidores foram para ativos mais seguros e o pânico acabou gerando uma irracionalidade nos mercados. Nos piores dias, a gente chegou a ver até os ativos mais seguros, como treasuries americanos e ouro, tendo também uma desvalorização, né? Isso mostra como o mercado ficou disfuncional. Na medida em que a situação saiu de controle na China, os especialistas começaram a ver que a única forma de conter a epidemia seria através do fechamento dos principais focos de contágio do vírus, né, o chamado lockdown. A preocupação dos investidores se voltou para o tombo que a atividade teria nos países que começaram a fechar. A maior parte dos países atingidos na Europa e nas Américas começou a promover o fechamento total ou parcial das cidades por lá. Aqui a gente tem uma ideia de como é que, desde o primeiro caso, como é que os países começaram a reagir, né? Então, não sei se está claro aí de ver, mas as linhas mais escuras aqui é quanto tempo já os países estão em lockdown. Então, a gente vê na Europa que os países já estão há bastante tempo fechados, e isso aí começou a refletir nos índices de atividade, né? A preocupação começou na China, passou rápido para a Europa, para os Estados Unidos, e o impacto do fechamento da economia começou a refletir com força nos indicadores de atividade. Pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos foi um número simbólico na semana passada, atingiu mais de 3 milhões de pedidos na semana passada. Quando a gente compara também com crises anteriores, é muito mais forte, né? Um número impressionante. Setores mais sensíveis à mobilidade das pessoas sofreram os primeiros impactos e devem ser também os mais afetados por todo o mundo. Por exemplo, o setor de restaurantes, né? A gente vê um impacto bastante forte, tanto aqui no Brasil quanto ao redor do mundo. As maiores dúvidas atuais são em relação ao quanto vai durar esse lockdown nos países, o quanto isso vai afetar os diferentes setores e como vai ser o retorno da atividade nesses locais, né? Isso tem provocado diversas revisões nas projeções de crescimento do PIB dos países. Quando a gente olha aqui um estudo feito pela The Economist,
O Brasil foi um dos países mais impactados por essas revisões, até porque era um país que tinha uma projeção mais alta de crescimento, né? A projeção antes do Covid-19 era de crescimento de 2,4, agora passou para recessão, né? Uma queda de menos 5,5 na atividade. E olhando o mundo, isso aqui, acho que praticamente todos os países, né, com exceção da China e Índia aqui nesse gráfico. A Índia acho que tem uma defasagem ainda, mas China também era esperado um crescimento de 5,9, foi revisado para 1% de crescimento. E com isso o mundo, que previsão era de crescer 2,3% nesse ano, atualmente a projeção já é de uma recessão em 2,2%. Conforme os mercados continuaram se deteriorando, os indicadores de atividade se enfraquecendo, aumentou muito a pressão para uma ação coordenada dos bancos centrais ao redor do mundo. A maior parte dos bancos centrais anunciou medidas ao longo de março, como corte de juros, novas rodadas de quantitative easing ou outros mecanismos para tentar prover liquidez para os mercados. A preocupação principal é fazer com que o dinheiro chegue nas pequenas empresas e nas famílias, para que elas não quebrem durante esse período de lockdown e para que a crise atual não se transforme em uma crise de crédito. Aqui dá para ver bem, acho que principais bancos centrais, né, principalmente países desenvolvidos, atuando fortemente para tentar conter a iliquidez dos mercados. No Brasil, o que a gente tem visto é o mesmo movimento visto no exterior, uma deterioração muito rápida dos mercados, com uma desvalorização muito forte dos ativos. Ibovespa foi a bolsa que mais caiu no mundo nesse começo de ano, desvalorização de mais de 35% em menos de 40 dias, né, quando a gente olha ali fevereiro e março, com a volatilidade também atingindo, acho que, níveis que nunca tinham sido vistos. Para ter uma ideia também, o investidor estrangeiro tirou 24 bilhões de reais da Bolsa em março, foi o pior mês da história para a Bolsa brasileira em relação à saída de estrangeiros. Ativos de emergentes, por terem uma percepção de risco maior, geralmente sofrem mais nesses cenários. Os ativos brasileiros tiveram uma valorização forte também no fim do ano passado, acabaram ficando mais caros em relação aos outros emergentes, né? Então isso aí também ajudou na queda mais forte agora em fevereiro e março. Além disso, como a liquidez do Brasil é maior do que de outros países emergentes, como, por exemplo, os países da América Latina, é comum que o Brasil sofra primeiro em uma crise. Além disso, o aumento do risco político no Brasil também ajuda o investidor a evitar maiores exposições ao Brasil. Demais ativos brasileiros também acompanharam a Bolsa, a saída de recursos do país. Esse gráfico aqui na esquerda, saída de emergentes e também do Brasil, ocasionou uma desvalorização cambial. O real foi uma das moedas que mais perdeu ao longo do ano. Falta de apetite do investidor por ativos de maior risco fica claro com a abertura do CDS brasileiro, contrato negociado no exterior para se proteger contra um eventual default brasileiro ficou mais caro. CDS que estava abaixo de 100 pontos no começo do ano, chegou a atingir mais de 350 pontos em alguns dias de março. Além de um maior risco global causado pela pandemia, a expectativa é de que o Brasil tenha que abandonar temporariamente as reformas para lidar com os problemas causados pelo coronavírus e aumentar os gastos públicos compromete o lado fiscal e leva a maiores riscos no longo prazo. O mercado de juros também reflete essa aversão a risco, esse abandono momentâneo pela austeridade fiscal. Comparando a curva no final de fevereiro, no final de março, a gente consegue identificar bem dois movimentos, né? Acho que os vértices mais curtos, eles mostram que o mercado espera, e quer dizer, foi confirmada também uma atuação do Banco Central cortando juros para estimular o crédito e a atividade, enquanto a curva mais longa ela reflete esse maior risco de um abandono da política fiscal e um aumento do risco país, né? Aqui a gente consegue ver os juros longos, a linha laranja contra os juros curtos, a linha azul, e o spread entre as duas curvas, que é um indicador de risco, né? Como ele abriu durante o mês de março, né? Ele girava ali em torno de 2% nos últimos 12 meses, em março bateu nos piores dias 6%, agora está em torno de 5% ali.
muito por causa dessa puxada que os juros mais longos deram. Nos piores dias, os juros longos chegaram a bater 10% praticamente. Juros reais mais longos também subiram, também refletindo esse cenário de aumento de gastos públicos, provável piora da política fiscal. A exemplo do Fed e de outros bancos centrais, o Banco Central brasileiro também atuou de forma a tentar manter a liquidez dos sistemas. Primeiro, ele cortou a taxa de juros, Selic veio de 4,25 para 3,75. Além disso, deixou a porta aberta para mais reduções de juros nas próximas reuniões. A maior parte das casas acredita em Selic em 3% ao fim desse ciclo. Além disso, no dia 23 de março, o Banco Central anunciou diversas medidas para garantir a liquidez dos mercados, redução do compulsório, volta do DPGE e empréstimo com lastro em letras financeiras garantidas são algumas delas. A expectativa é que essas medidas anunciadas pelo Banco Central possam injetar mais de 1 trilhão de liquidez nos mercados. Isso é mais de 16% do PIB, volume bem superior quando a gente compara com a crise de 2008. Algumas dessas medidas foram especialmente importantes quando a gente olha o mercado secundário de crédito privado, que também está sofrendo e a gente vai ver mais para frente. Possibilidade dos bancos tomarem empréstimo junto ao Banco Central com garantia de debêntures é uma delas, deve adicionar 91 bilhões de reais de liquidez nos sistemas. A outra que está em aprovação ainda é a PEC, que possibilita que o Banco Central compre títulos públicos e títulos privados diretamente no mercado. Essa medida é igual ao quantitative easing, que foi utilizado pelo Fed nos Estados Unidos e por outros bancos centrais em crises anteriores. Está sendo utilizado de novo agora para lidar com essa crise. O Banco Central só está realizando alguns ajustes para que essa medida se torne operacional aí nos próximos dias. Agora, entrando aqui no mercado de crédito privado, para começar a falar do impacto da crise no mercado de crédito privado, acho que primeiro é importante olhar o movimento dos investidores nas diferentes classes de fundos abertos que a gente tem disponível hoje. Esses dados na tabela levam em consideração os fundos disponíveis em plataforma, então boa parte desse movimento foi feito por investidores pessoa física. Desde o segundo semestre do ano passado, a gente vê um movimento muito forte nos fundos de crédito privado, né, perdendo NPL, sofrendo resgates. Os meses de novembro, dezembro do ano passado e março desse ano foram especialmente ruins, com muitos resgates. Acho que, colocando em perspectiva, no final do ano passado, esse primeiro movimento, a explicação para esses resgates pode ser feita de algumas formas. Acho que a primeira dela, a queda na taxa Selic, que desmotiva os investidores a ficarem em ativos atrelados ao CDI. Depois, o movimento desses investidores indo para ativos com maior potencial de retorno, maior risco, como ações e fundos imobiliários. Em terceiro lugar, uma alocação errada nesse tipo de fundo, né, já que muitos investidores investiam e investem em fundos de crédito privado com liquidez diária como um fundo de reserva, um fundo de caixa. E, por fim, o próprio retorno desses fundos de crédito privado, que estavam muito baixos, né? A gente viu fundos rodando muito perto do CDI, dado que algumas emissões de crédito primário que saíram no primeiro semestre do ano passado saíram com muito pouco spread, já que a demanda por ativos estava muito aquecida. Agora, em março, a gente vê esse movimento se repetir. Muitos desses fatores que motivaram resgates lá em outubro, novembro, se repetem e são amplificados por esse momento de aversão a risco, né? A gente tem visto muitos investidores optando por sair de risco para manter uma posição maior em caixa. Então, mais uma vez, a gente vê aqui o investidor que está querendo uma posição maior em caixa, ele acaba realizando, saindo de fundos que são mais líquidos. Então, os fundos de crédito privado com liquidez diária sofreram bastante aqui a partir da segunda semana de março, principalmente. A gente viu, olhando esses fundos de plataforma, a gente vê resgates diários ali, somando todos os fundos, próximos a 500, 600, 700 milhões por dia. E isso aí acabou causando uma crise de liquidez no mercado secundário de crédito privado. Muitos gestores que tiveram resgates nos fundos precisaram vender ativos para pagar os resgates, para pagar os cotistas.
mas devido ao movimento de aversão a risco, os compradores sumiram do mercado. Os únicos investidores com caixa e apetite para comprar os ativos de crédito exigiram prêmios muito altos. Então, a gente viu uma abertura muito grande entre as ofertas de venda e as ofertas de compra das debêntures, movimento que é muito comum em cenários de liquidez. Essa abertura nas ofertas de venda e compra secou o mercado. Durante os primeiros dias do mês de março, a gente viu muito pouco negócio no mercado de debêntures, mas na medida em que os gestores precisaram fazer caixa a qualquer preço para pagar os resgates, a gente começou a ver alguns negócios com taxas muito superiores ao que era o mercado um mês atrás. Isso causou uma disfuncionalidade no mercado de crédito privado. A gente viu negócios de debêntures AAA saindo a CDI mais 4, CDI mais 5, papéis que tinham sido emitidos a CDI mais 1 e estavam precificados perto dessa taxa de CDI mais 1. Esses negócios e as taxas de referência do mercado subiram muito rapidamente e o efeito da marcação a mercado dos ativos nos fundos levou muitos deles a terem cotas negativas, uma volatilidade que fazia muito tempo ou então que nunca tinha sido vista no mercado de crédito privado, que geralmente é bem estável. Alguns papéis aqui, olhando as maiores aberturas no mês de março, as emissões em percentual do CDI, trazendo elas para CDI+, né, olhando aqui uma equivalência do que elas seriam em CDI+, e as emissões em CDI+, a gente vê uma abertura, as maiores aberturas, mais de 3% no mês, mesmo para papéis com boa classificação de risco, como a gente consegue ver na tabela, muitas empresas AAA e AA. Isso fica bem claro que o mercado ele não olhou fundamento, né, para esses negócios. A gente não consegue ver uma correlação entre os setores que mais perderam e nem mesmo entre os ratings que mais perderam. A gente vê muitos papéis AAA tendo aberturas muito significativas. Fica bem claro que esse movimento, grande parte desse movimento foi causado por essa disfuncionalidade devido à falta de liquidez no mercado secundário. A gente, por enquanto, não enxerga um aumento no risco de crédito que seja compatível com esse aumento nas taxas que aconteceu ao longo do último mês. Lógico que existe expectativa de um aumento de risco de solvência das empresas brasileiras, dado o cenário desafiador que elas devem enfrentar pela frente com as consequências da pandemia. Porém, as empresas brasileiras, principalmente aquelas empresas que acessam o mercado de capitais e que emitiram dívida nos últimos anos, são empresas com números e indicadores financeiros bastante saudáveis, né? Foram empresas que ao longo dos últimos anos se desalavancaram bem, trocaram dívidas caras de curto prazo por dívidas mais longas, mais baratas, e hoje estão mais prontas para lidar com um cenário de queda no faturamento, por exemplo. Aqui a gente olha os índices de renda fixa, tanto aqueles que representam carteiras de títulos públicos, quanto os que representam carteiras de debêntures. A gente consegue ter uma ideia boa do efeito que a falta de liquidez exerceu sobre a marcação a mercado dos ativos de crédito e como que isso influenciou os índices. Esse foi o pior mês na história, tanto para o IDEX JGP quanto para o IDA-DI. Esses são dois índices que consideram uma carteira composta somente por debêntures indexadas ao CDI. Não só foi o pior mês, como foi muito pior quando a gente compara com outros momentos de mais volatilidade, né? Comparando ali a outubro, novembro, quando a gente teve essa primeira onda de reprecificação dos ativos de crédito privado. Esses índices também tiveram uma performance ruim, mas muito perto ali de zero, né? Hoje, olhando o IDA-DI, ele teve uma rentabilidade negativa de menos 4,87 e o IDEX JGP menos 7,73. Falando um pouco do nosso fundo, do Integral Crédito Privado, no mês o retorno ficou em menos 3%, foi também o nosso pior mês. Foi o segundo mês de rentabilidade negativa do fundo, que tem um histórico desde 2012. Olhando a carteira do fundo, a gente está com uma posição confortável em caixa, cerca de 26%, e analisando a atribuição de performance, a carteira de debêntures foi realmente o que machucou e trouxe o retorno para baixo. Teve uma performance de menos 3,20% no mês. Importante falar que a gente não vendeu nenhum ativo durante o mês, como a gente tem uma posição de caixa confortável
e entende que ainda não aconteceu uma piora no risco de crédito das empresas que justificasse uma redução nas posições, a gente ainda não fez nenhuma venda. Então, o resultado ruim da carteira de debêntures é consequência somente dessa marcação a mercado contrária que veio no mês de março. O lado positivo disso é que uma eventual volta do mercado nas próximas semanas, a gente já está posicionado para pegar esse movimento. Nossa carteira de debêntures no final de fevereiro tinha uma taxa média ponderada de CDI mais 1,38. Com a abertura das taxas no mês, nossa taxa média passou para CDI mais 4. Então, isso aí vai proporcionar uma rentabilidade interessante nos próximos meses para os investidores que continuarem no fundo e para aqueles que acabarem entrando. Olhando mais no detalhe a nossa carteira de debêntures, praticamente todos os papéis tiveram abertura de taxa, aberturas ficaram ali em torno de 250 a 300 pontos. Olhando para os ratings, é uma carteira conservadora, né, bastante concentrada em emissores com rating AAA, AA. A gente tem visto aí, ao longo dos últimos dias as agências de rating promovido algumas ações, né, devido a esse aumento de risco sistêmico que a gente teve nas últimas semanas. Então, na nossa carteira, VIX Logística, BRF, Movida, tiveram downgrade na perspectiva dos ratings, mas ainda não tiveram nenhuma alteração. Já a IMC, a International Milk Company, teve redução no rating, veio de AA para BBB-. Né? Ela é aquela empresa dona da Pizza Hut, frango assado, que realmente está sendo bem impactada nesse momento pelo lockdown das cidades aqui no Brasil. Falando um pouco de perspectivas, o que a gente vê daqui para frente, em relação à epidemia, o que a gente tem acompanhado é uma redução na velocidade do contágio, né, do Covid-19. A gente já começa a ver na Europa uma estabilização, alguns lugares dos Estados Unidos que sofreram antes também já passando por esse processo, e a abertura gradual dos países infectados. Então, na China também a gente começa a ver a volta da atividade por lá. Recuperação da atividade deve ser lenta, né? Principalmente primeiro com as pessoas voltando ao trabalho, depois voltando a consumir, mas enfim, alguns setores devem sofrer mais. A recuperação da demanda deve acontecer de forma mais lenta. Algumas atividades como lazer, restaurantes, turismo tendem a demorar mais para se recuperar. Olhando o mercado de crédito privado brasileiro, o que a gente também já começou a ver nos últimos dias e mesmo no nosso fundo aqui é a redução dos volumes de resgates e até já vendo alguns aportes também. Menor pressão de venda dos papéis, né? Muito por causa dessa menos resgates, menos vendedores no mercado. A gente deve ver uma pressão um pouco menor ao longo dos próximos dias. As medidas do Banco Central que foram anunciadas lá no final de março devem ficar operacionais agora e devem trazer liquidez para o mercado secundário. As taxas tendem a se normalizar, pelo menos parar de subir. E nesse novo patamar de mercado secundário, refletindo, né, um aumento que a gente naturalmente vai ter no risco de crédito com a situação da economia como está, isso aí deve levar também uma reprecificação das operações em mercado primário. Aqui é só um gráfico para ilustrar essa expectativa, né? Acho que é um gráfico que mostra como que se comportaram as taxas dos bonds AAA emitidos nos Estados Unidos ao longo da crise, né? Então a gente viu, eles estavam rodando ali perto de 1,80%. Assim que veio a crise, a gente viu uma alta muito forte. Depois que o Fed anunciou medidas para conter, para dar liquidez no mercado e conter esse aumento nas taxas, a gente vê uma normalização. A gente espera que isso também deva acontecer por aqui ao longo dos próximos dias. Então, estratégias que a gente vai continuar implementando, que a gente já tem feito ao longo dos últimos dias, monitoramento contínuo do risco de crédito das empresas, a gente está acompanhando, vendo o que as empresas anunciam para lidar com essa crise. Algumas empresas que têm uma liquidez mais apertada de curto prazo anunciaram já algumas emissões de debêntures mais curtas para aumentar a posição em caixa. A gente vai continuar monitorando isso e algumas ações para aproveitar oportunidades em mercado secundário, né? Então, para melhorar o perfil de risco da carteira, fazer uma possível reciclagem da carteira, trocando alguns papéis de maior risco por papéis de risco reduzido,
e que tenham aberto o spread, hoje estejam com spreads semelhantes, né? Como a gente viu essa disfuncionalidade no mercado, a gente acabou vendo alguns papéis com ratings bons, pagando taxas superiores a papéis que não têm uma classificação tão boa, então isso aí pode levar a gente a fazer uma reciclagem da carteira. Alguma estratégia para melhorar o retorno no curto prazo, então também comprar papéis que a gente acredita que vão ter um fechamento mais forte nos próximos dias por terem tido uma abertura muito irracional, né? Então, como a gente viu alguns gestores tendo que se desfazer de posições com bom risco a taxas muito altas, esses são papéis que devem voltar mais rápido no curto prazo. E também melhorar o retorno da carteira no longo prazo, né? Comprar papéis que a gente gosta do risco e que tiveram abertura nas taxas, isso aí tende a levar a gente a carregar uma carteira com um carrego melhor nas próximas semanas. Acho que da apresentação é o que eu tinha para falar. Bruno, Rached, acho que não sei se vocês querem adicionar alguma coisa, ou se a gente tem perguntas, acho que podemos continuar. Júnior, abre o vídeo para todos, por gentileza. Fecha a apresentação. Depois se... Eu fecho aqui, Júnior. Isso, vamos lá. Júnior, você poderia dar uma palhinha para o pessoal sobre o comportamento dos FDICs? Vamos lembrar que a Integral é uma casa que começou, né, com a especialidade em FDICs, sem dúvida a maior e melhor casa na estruturação e gestão de FDICs. Então, acho que seria interessante você dar uma palhinha para o pessoal sobre o comportamento dos FDICs, não só aquele da Integral, mas a tua visão de mercado sobre os FDICs com essa crise toda. Ok, eu vou ser bem objetivo, até porque acho que é um tema até para a gente debater numa outra live, né? Então, eu queria primeiro que todos se sentissem confortáveis, porque o FDIC, desde que ele seja, evidentemente, bem constituído, desde que ele seja bem estruturado, é uma das estruturas mais robustas hoje no mercado de capitais, né? O FDIC hoje é um instrumento de captação de um valor muito grande para as empresas e para os investidores, né? A securitização através de um FDIC, assim, de uma forma bem objetiva, nada mais é do que o empacotamento de um conjunto de ativos. O que deve acontecer daqui para frente, né? Obviamente, com uma desaceleração econômica, é normal e natural que haja um aumento do atraso da carteira, tá? Aumento do atraso da carteira ou provisionamento dos ativos em atraso não significa que o fundo corre o risco de sofrer perdas ou um default. Primeiro, porque esse é um processo gradativo, não ocorre do dia para a noite. Segundo, as boas estruturas de FDIC, elas têm um colateral, uma subornação muito forte, o que permite aguentar esses movimentos e esse cenário adverso. E terceiro, olhando aqui a experiência da Integral, a figura do gestor nesse sentido é muito importante porque ele está alerta e está monitorando o desempenho desses créditos. Como gestor, a gente tem que sempre se antecipar aos eventuais problemas e não simplesmente ir lá e resolver o problema. Então, você tenta antecipar, você analisa, entende, corrige e, com isso, você consegue uma estabilidade grande do produto. Então, para quem investe em FDIC, indiretamente ou diretamente, né, através da Integral ou não Integral, eu acho que uma conversa com o gestor, pedindo que ele explique em detalhe cada transação que ele tem, desde a saúde da cedente até a saúde da carteira, é prudente nesse momento e nós temos feito isso com uma certa frequência. Não é, Rached? Desde o início da metade de março, nós já fizemos aproximadamente umas 5 reuniões com investidores e com a cedente para que a gente pudesse esclarecê-los sobre qual que é a expectativa, né,
não só do cedente do crédito, como a expectativa da carteira desses recebíveis. Então, essa é a minha recomendação. Se tiver algum detalhe adicional que alguém queira perguntar, estou à disposição. Vamos abrir, então, para as questões da audiência. Acho que essa tinha sido uma questão, né? O Denis tinha perguntado aqui, Rached também. O Fernando perguntou da BRF, não, ela não teve downgrade ainda, né? Ela teve uma alteração da perspectiva pela S&P. Passou de positiva para estável, mas o rating permanece o mesmo. Tá? Acho que o mesmo aconteceu com a VIX Logística e com a Movida também. Tá? Da nossa carteira, por enquanto, foi a IMC que teve rebaixamento. Perfeito. Bom, eu vou, acho que para a gente poder complementar a visão de crédito privado, eu vou perguntar para você, Marcos, uma coisa que acho que está na cabeça de muito investidor, né? Mas muitos deles ficam se perguntando, mas não encontram resposta. Ou às vezes encontra resposta, mas não encontra coragem. Diante desse cenário, quem tem... Porque o que acontece, breve introdução, o que acontece, a gente tem visto, como você bem colocou na apresentação, um volume significativo de resgates dos fundos com crédito privado. E a gente viu que o resgate de crédito desses fundos, naqueles fundos que tinham regimes de resgate mais curtos, foram os que mais sofreram. Os fundos de crédito privado, cujo regime de resgate é um pouco mais longo, de 30 em diante, né? Ou seja, pessoa que pede resgate hoje só vai receber o dinheiro daqui a 30 dias, ou 45 dias, ou 60 dias, chamado D30, D45, D60. Esses fundos tiveram também resgate, mas num volume proporcionalmente ao seu patrimônio muito menos significativo. Então, aqueles clientes, investidores que fizeram resgate nesses fundos mais conservadores de crédito privado, ou aqueles que têm uma reserva, ficam se perguntando, com essas taxas tão grandes, tão elevadas, que você tão bem mostrou na apresentação, será que eu aplico o meu dinheiro, eu aumento a minha exposição ao crédito privado? Será que não é cedo demais? Será que o mercado não pode depois piorar ainda mais e eu vou ficar achando que estava comprando um negócio barato e, de repente, vou tomar mais uma pancada aí? Como é que eu, como investidor, deveria compor o meu raciocínio para tomar uma decisão ajuizada? Eu acho que esse aumento, essa reprecificação que a gente teve por conta da iliquidez do mercado, Rached, a gente já começa a ver alguns indícios de que ela deve voltar a uma normalização no curto prazo, né? Então, como eu falei, a gente começou a ver menos resgates nos fundos D0. Os fundos D30 têm algum resgate também, mas como você mesmo falou, eles são fundos... acho que o próprio investidor que investe num fundo D30, D45, D90, ele tem mais estômago, ele não olha a cota diária, ele não usa esse fundo como um fundo de liquidez, então ele não vai sair quando ele vê o mercado indo para trás, né? Então, a gente vê um mercado, uma redução nos resgates desses fundos. Ao mesmo tempo, a gente vai ver também as medidas do Banco Central fazerem efeito no curto prazo. Então, eu acredito que esse movimento de reprecificação por um aumento do risco de liquidez, ele já parece que
passou do pior momento, né? Agora a gente vai começar a ver uma normalização. Aí o que a gente tem que interpretar é o quanto que um aumento no risco de crédito, que a gente potencialmente vai ter, porque a gente vai ver a economia a atividade está mais fraca, exato. Então, a gente vai ver em alguns setores, algumas empresas específicas, um aumento do risco de crédito. Acho que cabe a gente, na Integral, saber separar isso, né? O que foi aumento por causa de um risco de liquidez, o que foi aumento por causa de um risco de crédito, e olhar o que são, de fato, oportunidades, o que foram aqueles ativos que só tiveram uma queda no preço por causa do momento de liquidez no mercado e ir atrás desses ativos. Então, acredito que para o investidor que está buscando uma diversificação na carteira e que gosta de crédito privado, que acha importante ter essa classe de ativo no seu portfólio, é um momento interessante para entrar. Tá? Uma pergunta aqui da Renata. Apesar da crise no mercado de crédito ser a princípio de liquidez, vocês têm papéis na carteira que a situação delicada de crédito está chamando a atenção de vocês? Acho que em linha com isso que a gente falou, a gente tem acompanhado, a nossa área de crédito tem feito um trabalho minucioso e olhando com todas as informações que eles têm, fazendo projeções de como essas empresas poderiam sofrer ou não. Como a gente falou lá atrás, as empresas brasileiras que acessam o mercado de dívida fizeram um trabalho importante nos últimos anos e melhoraram bastante os balanços, né? A gente vê que elas têm uma posição de caixa relativamente confortável frente às obrigações de curto prazo. Enfim, a gente tem acompanhado isso de perto. A gente vê, de fato, algumas empresas com um risco um pouco maior. A gente vê, por exemplo, a International Milk Company, que a gente tem em carteira também, tem um risco maior, até pelo setor onde ela se encontra hoje. Então, a gente tem monitorado isso. Por enquanto, a gente não vê nenhum risco muito grande, né? Não sei também se o Bruno quer acrescentar alguma coisa, mas os setores que a gente tem em carteira, e particularmente as empresas que a gente não observa nenhum risco, por enquanto, muito forte. É lógico que acho que grande parte da reação do mercado nessa crise é por não conhecer até onde que a gente vai, até onde que vai ser o impacto do coronavírus, do fechamento das economias, no resultado das empresas, das economias. Pode ser que a gente tenha uma segunda onda de contágio nos países e que o lockdown tenha que durar mais tempo, enfim, isso pode resultar num agravamento dos resultados das empresas. Então, acho que a gente tem que continuar monitorando, mas por hora, no curto prazo, a gente vê a situação bem controlada. Eu só queria adicionar, obviamente, hoje nenhum gestor de crédito ele se baseia apenas de uma análise de uma agência de rating, né? Mas, de alguma forma, se nós considerarmos uma carteira como aquela que nós temos hoje investido, que são papéis, eu diria, empresas mais robustas, né? Você, nesse momento, tem uma indicação de solvência dado pela nota de classificação de risco. Lembrando que toda nota de classificação de risco representa uma perda esperada, né, um percentual de perda esperada em algum momento no futuro, né? Obviamente, o primeiro sinal para você acompanhar, evidentemente, é um rebaixamento dessas notas de classificação de risco. Isso por conta das agências, o que vai também colocar os elementos, os fundamentos desse rebaixamento. A nossa área de crédito também faz um monitoramento de cada papel de carteira e nós, evidentemente, também conversamos sempre que possível com essas empresas emissoras, também para ter a nossa impressão, o nosso julgamento sobre a expectativa para o futuro, né? Então, eu acredito que nesse momento o mercado está bem alerta, os bons gestores estão fazendo a lição de casa, e eu não vejo um risco de carteiras mais óbvias a caminharem do dia para a noite aí para um processo de default. Pelo contrário, nós estamos até conversando na semana passada no nosso comitê, você começa a ver oportunidades como, sei lá, Petrobras pagando CDI mais 3, Eletrobras CDI mais 3, né? Então, são empresas
que historicamente nunca pagaram um prêmio dessa natureza. Então, você tem que olhar também isso como uma oportunidade. Risco existe? Óbvio que existe. Mas também tem muita oportunidade que a gente tem que olhar nesse momento. Tem uma pergunta da Gabriela Amadei, e é a seguinte: a nova MP, que será votada no Senado na próxima semana, prevê que o BC poderá comprar crédito no mercado secundário. Vocês consideram relevante e transformacional para o mercado? Ela deve estar se referindo à PEC, a proposta de emenda constitucional que está em trâmite no Congresso. Isso. Rachel, acho que você podia responder essa daí para... Por favor. Eu passo a bola para você aí. Para mim? É que eu tenho um conflito, porque eu conflito de interesse, Amadei, né? Então eu tenho que passar a resposta para você. Ok. A PEC, como a própria Gabriela colocou na pergunta, ela permitiria ao Banco Central adquirir diretamente títulos no mercado, títulos de crédito privado, diretamente do mercado, e não apenas através dos bancos. Tá? É um dispositivo que tem sido utilizado principalmente desde a crise financeira de 2008 por outros bancos centrais, né? O Fed, que é o Banco Central americano, e o Banco Central europeu fizeram isso, e também o Banco Central da Inglaterra fizeram isso, principalmente na crise de 2008. O Banco Central Europeu fez isso na crise de confiança que afetou a economia europeia em 2011/2012 e tem surtido efeitos, né? É um instrumento importante. Aqui no Brasil, a gente nunca teve uma crise suficientemente forte a ponto de precisarmos desse dispositivo, seja porque e principalmente porque a participação do crédito privado, principalmente na parte das debêntures, não era tão significativa assim. O que aconteceu? Que o crescimento da participação do crédito privado no mercado de capitais hoje demanda uma medida similar a essa tomada pelos bancos centrais dos países desenvolvidos. Então, eu diria para vocês que se tem alguma coisa positiva nisso, é a constatação da importância do crédito privado no contexto do mercado de capitais, algo que há muito tempo, né, era desejável por conta da necessidade de aparelhar o mercado para o financiamento das empresas, né? Então, houve uma migração de um financiamento ruim, de baixa qualidade e penoso para a sociedade, que é o financiamento através de bancos públicos, sejam eles de rede ou de investimento, no caso do BNDES, para o financiamento via mercado de capitais, né? E o que é importante, em vez de muita gente imaginava que esse financiamento fosse ser oneroso para as empresas, ou seja, que as empresas fossem pagar mais por conta dessa migração. E ocorreu exatamente o contrário, que era aquilo que quem defendia uma ampliação do mercado de capitais já sabia, né? Bom, então, numa medida emergencial, um mercado que está em crescimento como o nosso, acaba sendo necessário. É transformacional no sentido de quebrar um tabu, né? No contexto da história das medidas, do ferramental do Banco Central, sem dúvida. Mas vamos deixar claro que isso não é para acontecer de maneira regular, em tempos normais. São medidas excepcionais que só são adotadas nessas ocasiões. E nós, obviamente, estamos
num dos momentos mais excepcionais do mundo, né? Das relações econômicas e, obviamente, do mercado financeiro. Então, eu acredito que vai ser significativo. Vemos o impacto. O Marcos mostrou na apresentação dele um gráfico com o comportamento das taxas de juros, dos spreads de crédito, antes e depois do anúncio do Federal Reserve de que ele voltaria a comprar títulos privados nos Estados Unidos. A queda dos spreads é muito rápida, só ao conhecer dessa medida, até antes da medida entrar em vigor. E obviamente, que quando ela entra, ela consolida aqueles spreads menores e faz com que eles reduzam-se ainda mais. Deve acontecer alguma coisa parecida aqui. No entanto, é a primeira vez que a gente faz isso. E a PEC ainda precisa ser aprovada e regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o que a gente imagina é que a potência dessa medida seja alta, mas talvez nesta primeira oportunidade não seja tão alta quanto é em outras economias, onde essa medida já tem um certo histórico, já tem uma operacionalidade, já tem, digamos, um grau de conhecimento pelos próprios operadores, players do mercado, que facilita o próprio trâmite e facilita até o conhecimento prévio do tipo de risco que os bancos centrais na Europa e nos Estados Unidos já estão acostumados. Aqui, a gente ainda não tem uma noção exata do tipo de risco que o Banco Central será autorizado a tomar. Muito provavelmente, o Banco Central deve iniciar a tomada de risco, a compra desses papéis, pelas empresas de maior rating, pelas empresas de capital aberto, porque sempre que você está entrando num terreno estranho, num terreno desconhecido, vamos chamar assim, você entra, põe o pezinho, né? Depois afunda mais um pouquinho, vai passo a passo. Então, colocar o pé nessa lagoa significa começar pelos riscos menores, que seriam, então, as empresas de rating maior e, preferencialmente, aquelas com capital aberto. Rached, eu queria só fazer uma complementação. Nós estávamos olhando aí no nosso comitê de investimentos e algumas emissões estão vindo ao mercado agora, elas estão vindo através de notas promissórias com prazo de 1 ano. O que é uma indicação também que, mesmo que as empresas estejam pagando um prêmio um pouco maior do que aquilo que pagavam anterior aí à crise da pandemia, mostra que elas precisam, lógico, reforçar o caixa, uma medida preventiva, mas também elas não estão dispostas a captar um título muito longo, dado que elas devem crer, né, que essas medidas do Banco Central naturalmente darão ou trarão alguma racionalidade para o mercado, né? E com isso lá na frente elas vão poder evidentemente fazer novas emissões com prazo mais longo dentro de um novo spread do risco de crédito. Então, só separando uma coisa importante, nós temos a taxa de juros aí indicada pela NTNB, que é o título do governo brasileiro, indexado à inflação. Nós temos o spread de liquidez, que é o que abriu agora, exatamente, você não tem saída, as carteiras, os gestores precisam vender para dar liquidez aos seus cotistas, e tem o risco de liquidez, e está traduzido isso num spread de liquidez, e o spread de crédito, que é aquilo que o mercado vai encontrar, o ponto de equilíbrio em algum momento no futuro, vai se dar exatamente por conta do risco de cada transação, de cada empresa, né? E do risco sistêmico, né? Do setor, do mercado, do Brasil, etc. Né? Então, nós estamos num momento agora de desfuncionalidade, né? E essas novas emissões mostram um pouco disso. Ou seja, eu preciso fazer caixa, que é prudente, mas eu não quero captar longo, mas aceito pagar um prêmio adicional àquilo que eu captava no final do ano passado e no início desse ano.
E eu imagino que na hora que a PEC for aprovada, ela vai surtir um efeito, como o Rachel falou, muito rápido. O que vale é a intenção e a expectativa, não necessariamente quanto o Banco Central vai comprar no primeiro dia que ele puder adquirir títulos no mercado. Mas na hora que ele começar a comprar, você já criou o fato. E o fato é muito importante para baixar essa expectativa ou esse spread muito aberto que a gente vê hoje no mercado, conforme o Marquinhos mostrou para nós. Tem mais uma pergunta aqui? Isso, isso. Você passa aí, eu vou passar essa, eu vou passar para o Marcos essa. Marquinhos, em relação ao índice CDI, quem pergunta é o Gabriel Lobato Teixeira. Em relação ao índice CDI, tendo em vista também os aprendizados gerados por essa crise em relação à volatilidade, vocês esperam uma reeducação das gestoras, investidores, etc., para ver investimentos mais em CDI+, ou em taxa pré, como ocorre nos mercados desenvolvidos, que é onde você tem o LIBOR+, e dólar mais ou menos, né? E inclui também nessa reeducação os emissores, né? Nessa análise. Sim. Não, acho que sim, acho que faz total sentido o que o Gabriel comentou. A gente, inclusive, tem começado a divulgar na nossa lâmina a rentabilidade em CDI+, também, acho que até como uma forma de educação para os investidores, né, em vez de deixar só em percentual do CDI. O mercado ainda olha, mercado de fundo de investimento, principalmente, ainda olha muito percentual do CDI, tem isso na cabeça, mas a gente acha que partindo aí da educação para os investidores, isso tende realmente a mudar, né? O CDI que no passado era 8, 9, 10%, hoje é 3%, quer dizer, não faz mais sentido você olhar uma rentabilidade de um fundo em percentual do CDI. Então, de fato, o que você falou, acho que faz total sentido. E a gente viu até, quer dizer, isso foi um dos motivos do mercado. Quando a gente olha as emissões em percentual do CDI, elas tiveram uma abertura também muito forte, muito por causa disso, né? A gente vê muito pouca demanda para papéis emitidos em percentual do CDI, mercado preferindo muito mais os ativos em CDI+. Então, de fato, é uma mudança que deve acontecer nos próximos, no curto prazo, aí, porque acho que faz muito mais sentido você olhar uma taxa pré com um CDI de 3, 3,5. Tem uma pergunta aqui do Caio. Teria como proteger a carteira em relação às aberturas de taxa? E pelo que foi apresentado, a carteira não tem papéis em IPCA+. Algum motivo especial para isso? Se proteger contra a abertura no spread de crédito no mercado brasileiro, não, né? No mercado americano, por exemplo, você tem CDS de empresas que você poderia comprar. No mercado brasileiro, não. Você poderia se proteger contra uma abertura da taxa de juros, né? Mas isso até influenciou nessa alta que a gente teve agora, mas o que influenciou mais foi a abertura do spread de crédito causado por uma iliquidez no mercado. Então, nesse cenário, não teria como você se proteger. É inerente aos fundos de crédito estarem expostos a esse risco do spread de crédito das emissões. Em relação ao IPCA, a gente até olha eventualmente alguma emissão em IPCA, algum papel que esteja oferecendo alguma oportunidade de seja emitido em IPCA, mas enfim, o IPCA ele traz uma volatilidade maior para a carteira, né? Até porque, quer dizer, o benchmark da carteira ainda é CDI, então os investidores que estão investindo nesse fundo, eles esperam receber um percentual de CDI, CDI+, enfim, e não IPCA. Os papéis emitidos em IPCA que a gente olha são papéis mais longos também e por serem indexados ao IPCA trazem uma volatilidade maior para a carteira. Então, a gente até já chegou a fazer algumas posições em IPCA+, mas eram papéis curtinhos e que estavam com um preço muito atrativo para colocar no fundo. Mas como é um fundo mais conservador, a gente não quer ter muita volatilidade e a gente tenta respeitar ao máximo o que é o benchmark da carteira, que é a CDI. Eu gostaria de complementar, Marcos, se você me permite, mais na parte... Bom, primeiro, em relação ao fundo, não caberia a gente falar de proteção, porque o fundo tem como uma política de investimento exatamente correr esse risco. Agora,
pensando numa gestão mais ampla de risco de crédito, como o Marcos falou, é muito difícil fazer essa proteção aqui no Brasil. Mas eu queria dar alguns exemplos de potenciais proteções, eventualmente parciais, tá? E que acabam sendo também um pouco circunscritas a poucos emissores, né? Uma das formas de fazer proteção de risco de crédito, né, é você tomar um título em aluguel, né, e vender esse título, né? Então, você assumir uma posição vendida nesse título. Então, se esse título acabar ficando mais barato, você vendeu esse título, pegou o dinheiro, deixou esse dinheiro aplicado numa aplicação hiperconservadora, que vai te dar lá 100% do CDI, um título público, por exemplo, de curtíssimo prazo, e no dia que esse papel tiver uma abertura de spread, você vai lá e recompra esse papel, né, e devolve o papel para quem te emprestou. Isso é possível e até comum em alguns mercados desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Europa, né, Inglaterra, principais praças financeiras da Europa e principalmente nos Estados Unidos. No Japão também. A gente não tem, apesar do Instituto do Empréstimo de Ativos, e mesmo de renda fixa existir, é uma prática que não pegou aqui, né? E por trás disso tem a própria liquidez, né, como obstáculo. Mesmo que esses papéis tenham caído muito de preço, ou seja, o spread sobe, o valor presente dos papéis cai, então você compra por um preço menor um papel que a taxa de juros subiu. O problema é que não tem liquidez. Então, na hora que eu espertão, conseguir fazer essa operação, o que aconteceu deu certo, o papel caiu, né, a taxa subiu, o papel caiu. Na hora que eu quiser comprar esse papel para devolver, não tem quem me venda, ou não tem quem me venda na quantidade que eu preciso para devolver. E aí eu acabo não conseguindo exercer o meu hedge, né? Então, só para dar um pouco mais de... E a segunda forma de fazer, aí é um pouco mais factível, eu tenho um papel aqui de um banco ou de uma empresa que emite bonds lá fora. Então, não é um hedge perfeito, mas eu conseguiria alugar um papel lá fora que tem mais liquidez, um bond cujo emissor eu tenho aqui dentro, e fazer o aluguel lá fora, vender esse papel. Quando o spread sobe aqui, normalmente sobe lá, então eu acabo tendo uma compensação do prejuízo aqui com o lucro lá fora, tá? Então, mas isso é muito circunscrito a pouquíssimos emissores que dificilmente contemplariam nem 1% ou 2% da necessidade de proteção. Bom, turma, eu acho que já deu aí quase 1 hora de apresentação. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Se não tiver mais nenhuma pergunta, primeiro, novamente, eu queria dar os parabéns aí pelo Marquinhos, pela excelente apresentação, dizer que nós estamos à disposição de vocês têm o nosso e-mail, podem encaminhar outras perguntas, podem solicitar outras informações. Nós chegamos aí quase a 50 participantes, o que para nós é importante, foi a nossa primeira experiência dessa natureza. A ideia é que a gente venha repetir com temas variados, né? Como eu disse, nós temos lá uma experiência grande também em FDIC, nós vamos trazer algum tipo de seminário para vocês. Do lado da nossa plataforma imobiliária, o nosso sócio Vitor Guidetti, com certeza trará também fará alguns lives falando aí de produtos imobiliários, né? E com o tempo o Rached também está incumbido aí de trazer algumas novidades para esse mercado, novos produtos, novos fundos. Também nós
faremos a divulgação aí através desse canal. Gostaria que vocês acompanhassem um pouco do nosso trabalho pelo nosso Instagram, pelo LinkedIn. Lá, eventualmente, nós divulgamos também algumas informações pontuais, alguns estudos que nós fazemos, né? E, mais uma vez, agradecer a presença de todos, dizer que nós nos sentimos honrados de tê-los aqui conosco essa noite. E, para tanto, eu oficialmente aqui encerro a nossa apresentação. Um grande abraço a todos. Bom, obrigado do meu lado aí, obrigado pela presença. Deixar o Marquinho também dar o tchau dele aí, né? Valeu. Obrigado, viu, gente? Prazer. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Bruno. Valeu. Obrigado a todos. Um abraço a todos.